Eu convido você agora a se colocar em pé uma vez mais, abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Dando sequência à nossa série Mais Que Feliz, Como, nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 7, que diz assim: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. E bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Senhor, abre o nosso entendimento, prepare os nossos corações, não só para ouvir, mas para ouvir e obedecer aquilo que vem da Tua palavra, a Tua voz, o Teu consolo para todos nós. Senhor, abençoe também as nossas crianças, os professores que agora ministram para os nossos pequeninos. Deus, derrame da porção reservada para eles neste domingo e abençoe que cada uma de nossas crianças possa se tornar seguidores de Cristo. Dê da Tua bênção sobre todos eles e sobre todos nós, pois oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, meus irmãos. Uma das compreensões que temos a respeito dos sacrifícios no Antigo Testamento nos informa a ideia que não é uma ideia comum para um homem da pós-modernidade perceber. Quando eu e você pensamos sobre sacrifício, nós pensamos numa atitude cruel, porque envolve a matança de animais inocentes. Eu mesmo não me sinto nem um pouco confortável com isso e acredito que boa parte das pessoas, se isso estivesse em vigor ainda nos dias de hoje, torceriam o seu nariz para dizer, é estranho fazer isso. É impressionante perceber, como disse aqui na última Páscoa, que neste ano, pela primeira vez, depois de quase 2000 anos, um grupo dentro do judaísmo mais ortodoxo fizeram nesse ano a performance de sacrifícios na época da Páscoa, numa ideia de restabelecer o serviço do terceiro templo. E eu vi essas cenas, assisti, e é chocante. Mesmo com todo o rito, com todo o cuidado, tentaram manter a prática como os registros históricos nos informam, como que os levitas, como que os sacerdotes faziam esse sacrifício. Para a gente aqui da pós-modernidade olhar isso é um negócio estranho. Agora, naquela época, os sacrifícios, por mais estranho que pareça para nós, eram um ato de aproximação. Quando alguém então sacrificava, ele trazia na sua mente o desejo de tornar-se envolvido num relacionamento com alguém. Esta é a frase que habitava no coração. Se eu perguntar para você se você está tendo um relacionamento ou se você está crescendo no seu relacionamento, num envolvimento com alguém, você e eu logo pensaremos num namoro, num noivado, num casamento. A relação de amor, eu me torno envolvido, eu me aproximo de alguém, eu cresço num relacionamento através da convivência. Naquela época, tornar-se envolvido num relacionamento com o sagrado significava sacrificar para o sagrado. Era um rito, então, que invocava a Deus e invocava-o geralmente num pedido de perdão. Sim, poderia ser um ato de adoração, de louvor, mas a ideia principal era pedir perdão. O sangue era derramado, simbolizando posteriormente o que Cristo fez na cruz, dando a sua vida, derramando o seu sangue em favor das nossas culpas. Os sacrifícios, então, eles elegiam um substituto, era algo que tornava-se em mediador com a finalidade única de restaurar a paz. Os sacrifícios aconteciam o tempo todo.
Pois sempre havia, como sempre ainda há, sempre haverá gente como eu e você carecendo de misericórdia, de perdão, de novas chances para velhas e conhecidas práticas. Nesse contexto, então, de atitude sacrificial, de oferecer o derramamento de sangue para pacificação, para perdão, veio um profeta, o nome dele era Oséias, e ele, em nome de Deus, deixou uma das frases mais conhecidas que pularam do Antigo para o Novo Testamento, que é, olha, eu desejo misericórdia e não sacrifícios, e conhecimento de Deus, em vez de holocaustos. O que ele estava dizendo? Estava ele terminando com os sacrifícios do antigo templo? A resposta é não. Ele proclamava a vida que deveria ir além do protocolo, além do rito. Ele proclamava a necessidade de ser antes de fazer. Ele conectava o que eu faço de livre e espontânea vontade, que ninguém está assistindo, aquilo que faço na minha individualidade, contrastando com aquilo que eu devo fazer na frente de todos. Ele então deixava claro que eu deveria ser alguém, um indivíduo misericordioso que andava uma vida prestando atenção no sagrado em todos os momentos, crescendo no conhecimento de Deus e não simplesmente fazendo uma performance de um rito para apaziguar a minha culpa. O que nos faz entender então que os sacrifícios se tornaram naqueles dias em ritos desconectados com o dia a dia. Eu pago o meu dever. Eu entrego o meu sacrifício e Deus do céu me perdoa. E eu volto no dia seguinte, continuo fazendo tudo igual, porque depois eu voltarei diante de Deus. E se por um acaso eu me esquecer de algum pecado, de algum drama maior, tem o sacerdote. Um sumo sacerdote, naquele dia, no dia do perdão, no dia do Yom Kippur, ele vai se lembrar, ele vai colocar as minhas falhas também, ele vai mandar para aquele bode que vai ser lançado no deserto, para o outro que vai ser queimado. Eu vou ficar livre, então eu vou me apaziguando com esses ritos. Mas no dia seguinte, eu volto e continuo a fazer tudo aquilo que eu sempre fiz. O indivíduo, então, não exercitava a misericórdia nem o perdão que deveriam demonstrar a sua consciência, de quem enxerga a sua necessidade. Porque eu enxergo a minha necessidade de misericórdia, eu manifesto misericórdia. Pelo contrário, chegavam ao altar, ofereciam seus sacrifícios e tudo isso se tornava um grande ato de hipocrisia. Quando eu vivi um dos meus primeiros Yom Kippur lá em Israel, eu fui fazer a lição de casa e comecei a perguntar, bom, na prática, deixa eu entender, o que vocês vão fazer agora na comunidade? Porque com certeza vocês tiveram suas desavenças, seus problemas durante o ano, como que vocês fazem? Existe alguma reparação? Existe alguma conversa? E eu perguntei isso para várias pessoas e todos me responderam, não tem conversa. Nós vamos diante de Deus e vamos pedir perdão. E era incrível, porque eu vivia numa comunidade religiosa. Não vai haver conversa. Eu falei, então não vai, você continua magoado com fulano de tal, você não vai aproveitar esse momento para ir lá falar com ele. Não, eu vou falar com Deus. E é interessante que se há um pecado que você e eu temos que entender que Deus não pode perdoar, é aquilo que eu fiz contra você. Se eu fiz contra você, eu tenho que me acertar com você e não com Deus. E é muito comum. Não, eu vou diante de Deus porque daí eu espiritualizo a situação e deixo de olhar nos seus olhos e dizer, dá para você me perdoar porque eu fiz aquilo mesmo e foi mal. Então esse é o pecado que eu costumo dizer que é o pecado que Deus não pode perdoar, porque ele simplesmente depende da minha ação ou da sua ação. Ele pode perdoar depois de eu chegar diante da pessoa e dizer, está tudo bem, está apaziguado. A pessoa não quis te perdoar, a pessoa não quis me perdoar, está tudo bem, eu fiz a minha parte. Aí eu chego diante de Deus e digo, Senhor, eu tentei. Senhor, eu reconheci o meu erro. Senhor, eu fui lá e pedi perdão. A pessoa não quis me perdoar, Senhor, está tudo bem, eu fiz a minha parte. Dê tempo, o tempo é uma santa cura. Mas eu não posso transferir para Deus o que deve ser atitude minha, o que deve ser a minha ação.
Então, nesse contexto, vem essa advertência de Deus: olha, viva a misericórdia que eu desejo e conheça a Deus. Viva aquilo que você entende de Deus e conheça-o ainda mais. Assim, o rito não seria necessário, pois tanto a misericórdia praticada quanto o conhecimento de Deus, que é o adquirir mais e mais, iria humanizar o indivíduo, iria santificar de uma maneira natural, iria chegar a um ponto em que todo mundo exercendo misericórdia, perdão, tornaria cada vez mais consciente de como que eu preciso de Deus e como meu irmão precisa de Deus, tanto eu quanto ele precisamos de Deus. Então um ajuda o outro nesse processo e não um separa do outro ou um acusa o outro. E quando o Cordeiro de Deus então veio ao mundo, ele olha para esse cenário ainda em vigor: sacrifício, hipocrisia, resolvo com Deus e não com o ser humano. Deixo as desavenças crescerem. Isso nós temos como fato que a destruição do segundo templo, ela é relatada em toda a literatura como resultado da ausência do amor, resultado do ódio, resultado da ausência de perdão. E aí Deus tem que fazer tudo desabar para que tudo pudesse entrar no lugar novamente. Então ele vem e bate na mesma tecla, a mesma tecla que o profeta havia batido. Ele vem e logo no início, ensinando a oração, Jesus disse: perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos a quem? Aos nossos devedores. O Senhor Jesus estabelece de maneira bem clara a manifestação desse sentimento do quê? De misericórdia, de compaixão, de perdão diante do meu próximo. Lembrando que você que perdoa também necessita de perdão. Você que precisa enfrentar o drama de olhar na cara de quem não gostaria, também tem que olhar na cara de Deus. E Deus olha na sua cara e fala: dos seus pecados eu não me lembro mais. É só Deus para fazer isso comigo. De modo que eu peço perdão para as minhas dívidas, da mesma forma que eu sou convocado a perdoar, a oferecer misericórdia. Eu manifesto a misericórdia ao humano, eu manifesto misericórdia ao meu próximo. Por quê? Porque eu recebi misericórdia do sagrado, eu recebi misericórdia de Deus. Então, em uma frase, na frase da sua oração, Jesus encapsula todo o conceito. Ele diz: eu preciso do perdão de Deus, o meu próximo precisa do meu perdão, porque eu preciso aprender a ser como Deus. Eu preciso, portanto, sempre perdoar. Mas ele não para por aí. Dá a impressão que Jesus tem uma insatisfação violenta quando o tema é misericordioso. É misericórdia. Ele ensina na oração logo de início. Mais à frente, ele volta para o Antigo Testamento e ele traz o profeta Oséias de novo, diante de um momento de crítica. Ele estava sendo criticado pelos chamados religiosos da época, que olharam para ele e disseram: Senhor Jesus, o Senhor está comendo com um cobrador de imposto corrupto? O Senhor come com um ladrão? O Senhor Jesus, o Senhor come com o pecador? Tem alguma coisa errada. Gente santa não se mistura com o pecador. Gente santa mantém a máscara de santidade de domingo a domingo. Ele não se suja. Jesus está errado. E Jesus joga Oséias na equação. Vão aprender o que significa isso, disse Jesus. Eu desejo misericórdia, não sacrifícios. Pois eu não vim chamar justos, mas eu vim chamar pecadores. Bendito seja o nome dele. Num outro contexto, onde Jesus e seus discípulos estavam com fome, e era sábado, e Jesus então dá ordem aos seus discípulos: vamos comer, vamos colher. A Bíblia nos localiza essa história numa lavoura de cereal, e eles colhem para comer. Vem de novo as vozes dos religiosos: está errado, Jesus, é Shabat, é sábado, o Senhor não deve fazer isso. Jesus, de maneira calma, começa a lembrá-los o que outros fizeram na história, inclusive no Shabat, o que outros fizeram no Antigo Testamento quando estavam com fome, deixando claro que a vida estava acima do tempo, que a vida estava acima do Shabat, que a vida está acima de tudo.
E Jesus, então, diante desta crítica, criticando, ele responde: se vocês soubessem o que significam estas palavras, desejo misericórdia e não sacrifício, e aí a conta fica mais cara. Vocês não teriam condenado inocentes. Não teriam julgado, não teriam punido os que nunca mereceram condenação. Mas não para por aí. Jesus, como disse, tem uma insatisfação com gente que não tem misericórdia. Num outro contexto, agora mais diretamente ensinando sobre perdão, Pedro aproxima-se do mestre e pergunta: Jesus, Senhor, quantas vezes eu deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Ele parece aquele aluno que levanta a mão rápido para responder a pergunta, porque ele mesmo pergunta e ele responde: até 7, né, Senhor? 7 vezes. Você já pensou nas possibilidades por que Pedro joga 7? Por que 7? Senhor, não está bom essa medida? 7 vezes, afinal, Senhor, o Senhor trabalhou 6 dias, descansou no 7º. Senhor, esse número me faz lembrar de descanso. A exemplo, então, portanto, de Deus, Pedro pode ter pensado: eu tento 6 dias, descanso no 7º. Aí eu não tenho mais que perdoar, eu estou com a mente apaziguada. Tentei, Senhor, eu fiz o meu melhor. E Jesus responde meio que: olha, Pedro, se porventura esse foi o raciocínio, não há descanso. Porque você tem que descansar 70 vezes 7. 70 vezes a medida que você imaginou. 70 vezes aquilo que você tentou dar como resposta. Não, Pedro, não há medida para misericórdia que perdoa. Sim. Eu entendo que não é difícil encontrar aqueles que não aceitam reconciliação. Sim. Eu entendo que você tenha um histórico, eu também, de tentativas frustradas. Tentei uma, tentei 2, tentei 10, não há reconciliação, não há conversa. E nesses casos, irmãos e irmãs, não há muito o que nós podemos fazer, a não ser orar, a não ser manter a paz no coração, praticar essa paz, essa abertura, mas não dá mais. Se você não aceitar o meu pedido de perdão, o que eu posso fazer além? Como diz, talvez você precise do tempo. Talvez precise do tempo que reconcilia. Mas a nossa missão é a mesma. Perdoar sempre. Sempre manifestar a misericórdia. Pois, como Jesus disse, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Mesmo quando, escute isso, envolver o prejuízo. Tudo bem, são questões emocionais, eu perdoo, são questões de legislação, o entendimento da lei, o que eu faço no sábado ou não. Não, tudo bem, isso eu entendo, mas e se houver prejuízo? E se o dinheiro saiu do meu bolso? E Jesus responde: não se preocupe, olha, tem uma história bonita que fala sobre o reino de Deus. Um rei desejava dar situação, sair, tirar todo mundo do vermelho, acertar as contas com seus servos. Então, ele começa a fazer o acerto, ele chama: venham falar comigo, está aberta a conversa para tirar o seu nome do SPC, vai sair tudo, eu vou perdoar tudo. E chega à conclusão que um deles deve uma grande ou enorme quantidade de prata. Não tinha condições de pagar, a dívida foi evoluindo. O Senhor, então, o rei ordena que ele, o que fez a dívida, e agora inclui a sua mulher, inclui os seus filhos, inclui tudo o que eles possuíssem. Presta atenção, tanto a vida quanto os bens, tudo agora fosse colocado nas mãos do seu Senhor. A família iria pagar por todas as consequências. É mais ou menos aquilo que José fez no Egito, quando acabam todas as posses. Ele fala: agora nós compramos seres humanos. Nós compramos agora gente, e gente se torna propriedade de Faraó. É mais ou menos aqui o fundo. Olha, agora você não é mais dono de si próprio, tudo. Você, sua mulher, seus filhos e tudo o que vocês possuem serão vendidos. Em outras palavras, você pode agora se tornar meu potencial escravo.
O servo ouve isso, diante dele se prostra e implora. Olha que bonito. Tem paciência comigo. Ele não pede perdão. Ele diz, espere um pouco mais e eu farei o quê? E eu te pagarei tudo. É impressionante porque isso também é uma ilustração, mas que revela um ponto de caráter fantástico. Quem deve não foge, quem deve enfrenta. E quem deve muitas vezes precisa de mais tempo. Em dramas de economia que vivemos, precisa de mais tempo, mas não foge. Tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. E Jesus conclui, olha, o servo, então, o Senhor daquele servo tem compaixão, tem misericórdia. E não disse para ele, ok, eu faço um reparcelamento para você agora em 24 vezes. Não, ele cancela a dívida. Ele disse, você não me deve mais nada. Nem você, nem sua esposa, nem seus filhos, fique com o que você tem, está perdoado, acabou, misericórdia. Bonito, né? Mas aí vem a humanidade, porque a humanidade assim, ela gosta de receber misericórdia, mas ela não gosta de manifestar misericórdia. Ele acaba de ser perdoado, ele sai, ele encontra um dos seus conservos, que devia para ele, não era muita quantidade de prata, mas era somente 100 denários, olha o contraste. E ele agarra, e a Bíblia diz que ele começa a sufocar o coitado, dizendo, pague-me o que você deve. Se fosse evangélico, ele ia falar até em nome de Jesus. O seu conservo cai de joelhos e volta ao tema, ele implora. Mesma linguagem. Não só na ação, mas na frase. Ele implora o quê? Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Não pede perdão da dívida, tenha paciência comigo. Mas ele não quis. Ele gostou de receber misericórdia, mas ele não quis demonstrar misericórdia. Ele vem com a sua fúria, ele vem com a sua não aceitação, e ele sai e manda, lança esse homem na prisão, até que ele pague o que deva. É justiça, não é, irmãos? Porque Deus é amor, mas é... Pode falar, que eu sei que você fala assim. A gente gosta da justiça. Nós clamamos por justiça. A justiça dá um sentimento de nós somos do time dos bons. Nós que queremos ver fogo caindo do céu. Compaixão, não, já deu, pastor, já está demais. Já foram muitas tentativas. Agora é hora de Deus pesar a mão. Quando os servos então ficam sabendo desse contraste, eu gosto de receber misericórdia, mas eu não gosto de manifestar misericórdia, eles vão e dizem ao Senhor. E o Senhor então chama, vem aqui meu filho, mas o que aconteceu? Agora há pouco eu te perdoei, você ficou livre, liberei você, sua esposa, seus filhos, seus bens, todo mundo foi perdoado pela besteira que você fez. Ou pelos dramas da vida que você viveu, o fato é que eu te perdoei de tudo. E agora você é um servo mau. Eu cancelo o que você deve e você não cancela o que os outros te devem. Você não devia ter tido misericórdia como eu tive com você. Você não deveria ter multiplicado o que você gostou de receber. Consequência, irado, seu Senhor entrega-o. E é muito pesado isso. Aos torturadores. Até que ele pagasse tudo o que devia. Entrega-o para ficar na mão, para viver aquilo que também a Bíblia nos diz, que quem deve é escravo. Eu vou te entregar ao Senhor da escravidão, e Ele vai te obrigar até que você pague. Essa é a ilustração. E Jesus conclui assim, também eles farão meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. O irmão de Jesus, Tiago, consciente dessa noção, escreveu, falam e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo.
O apóstolo Paulo lembrava da misericórdia até mesmo em suas saudações. Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai em Cristo Jesus. O outro irmão de Jesus, Judas, da mesma forma, na saudação, lembrava da misericórdia. Misericórdia, paz e amor lhe sejam multiplicados aos seus leitores. Misericórdia recebida de Deus, que devia ser lembrada para que pudesse também lembrar de praticar diante dos homens, para os homens. Irmãos e irmãs, como precisamos crescer nesta atitude dos que Jesus classificou como uma atitude para a gente que quer ser mais do que feliz. Como necessitamos dessa bem-aventurança, que uma vez mais contraria a expectativa humana, que conecta felicidade com o que eu faço para mim, para atingir o meu sucesso. O conselho do Senhor é: misericórdia deve ser exercida para o próximo, porque Deus já tem demonstrado a sua misericórdia para a minha e para a sua vida. Ser misericordioso não é fácil. Complicado é manifestar a misericórdia com aqueles que demonstram dificuldade em aprender, sim. Dificuldades, complicado, difícil de encarar, difícil de olhar nos olhos, um cenário tenebroso em algumas vezes, de encarar o pedido de perdão. Encarar aqueles que preferem ruptura ao invés de reconciliação. Mas Jesus nos diz de maneira bem clara: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. É um santo convite para um santo viver. É viver com jeito, é dar jeito na vida. É condição e não opção, é caminho e não fuga. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. É lembrança do que devo fazer, é certeza do que eu preciso. É consciência do que recebi, é dádiva para quem receber. É difícil, mas liberta. Pode ser doloroso, mas traz alívio. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. É exercício para quem pratica, é vigor para a alma. É benefício para quem recebe, é restauração da paz. Mais que felizes os misericordiosos, pois continuarão a receber misericórdia. Vamos nos colocar em pé e nós vamos orar. Senhor Jesus, nós que somos recipientes da sua misericórdia, do seu perdão, que recebemos e temos recebido da sua misericórdia, te imploramos a mesma oração da ilustração daquele servo mau. Tem paciência conosco. Tenha paciência conosco e nos ajude a crescer na misericórdia dada. Ajuda-nos a crescer em atos de misericórdia. Ajuda-nos a viver essa mais que felicidade. Em nome de Jesus. Ajuda-nos a expressar mesmo quando difícil for. Para que assim, Senhor, não só venhamos a viver uma vida de obediência, seguindo o seu exemplo, mas para que também se cumpra essa bem-aventurança. E bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Faça assim em nós, em nome de Jesus. Vamos cantar.